Os 7 selos do Apocalipse 6. O que são os 7 selos? A revelação estava fechada, completamente fechada. O 7 é total, é completo. Se o Apocalipse está selado, está fechado, e somente Jesus pode abrir, o que vai acontecer? Nos últimos tempos, Jesus vai abrindo o livro para nós. E quando ele vai abrindo os selos, à medida que ele vai abrindo os selos, vão acontecendo fatos. Então, o Cordeiro, ele vai abrir os selos. No capítulo 6, versículo 1, fala assim: vi quando o Cordeiro abriu um dos selos. João tinha visto que o livro estava no trono de Deus. Ninguém podia tocar naquele livro. Ele estava fechado, totalmente selado, totalmente lacrado. Mas o Cordeiro foi lá e pegou o livro para abrir. O Cordeiro é Jesus. Aí fala que ele tinha sido morto, mas que ele estava vivo. A cada selo que se abre, acontece um fato. Então, o que significam os selos do Apocalipse? Os selos do Apocalipse são acontecimentos para revelar para a igreja o que acontecerá no fim dos tempos. O livro está fechado. Como ele vai ser aberto? Vai ser aberto à medida que vão acontecendo coisas. Que Jesus vai abrindo os olhos da igreja. E aí eu quero dizer para vocês bem claramente. O livro selado, ele é revelado, sabe para quem? Para a igreja. E aí depois, se a gente tiver a oportunidade de estudar as trombetas, eu vou explicar para vocês que a trombeta, ela não é para a igreja, ela é para o mundo. O toque das trombetas é para o mundo escutar. Porque agora o que está acontecendo, o mundo não está escutando, não está percebendo. Infelizmente, até muitos cristãos, muitos teólogos, muitos pastores não acreditam. Vamos voltar para a nossa Bíblia, no capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora. Presta atenção. O livro estava escrito por dentro e por fora. O que é isso, queridos? A revelação, até quem está de fora consegue enxergar. Por quê? Porque ela é muito clara. Mas ele, na verdade, estava selado com 7 selos. E aí o Cordeiro é que vai abrir os selos lá no texto de Apocalipse, capítulo 6. Então vamos para Apocalipse 6, versículo 1 e 2. Então o Cordeiro, o cenário é que o Cordeiro pegou o livro. No capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim: vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi quando um dos 4 seres viventes, dizendo como se fosse voz de trovão, venha. Vi então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então aqui nesse primeiro, os 2 versículos, é aberto o primeiro selo do Apocalipse. E aí você vai ver que tinha 4 seres viventes, que são os querubins, que estão diante do trono de Deus. Então, um dos querubins falou com voz de trovão, venha, pode abrir o livro. E então surgiu um cavalo branco. Aí preste atenção nos detalhes. O cavaleiro tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa. Ou seja, foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. O cavaleiro branco do Apocalipse, ele vem aparentemente apresentando paz. Ele vem prometendo paz. Ele vem anunciando paz. Mas se você for prestar bastante atenção nesse cavaleiro, no texto bíblico deste cavaleiro, é a profecia que Jesus disse de que viriam pessoas antes dele prometendo paz. Viria pessoas anunciando que fosse o próprio Jesus. Então, o Cavaleiro Branco, e aí nós teríamos que ter tempo para poder estudar só sobre o Cavaleiro Branco, que é o primeiro selo, e aí seria um estudo só sobre isso, ele vem falar sobre o anticristo. E lá em 1 João, capítulo 2, fala que o anticristo não é apenas uma pessoa. O anticristo é um sistema.
É todo um sistema anticristão. E aí o Cavaleiro Branco, ele recebeu uma coroa e ele recebeu um arco na mão. E aí eu quero falar para você, deixar bem claro para você, que esse Cavaleiro Branco não é Jesus. Por quê? Isso aqui é antes da volta de Jesus. Se você for ler lá em Apocalipse 19, vai mostrar quem é Jesus. Apocalipse 19, 11. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas, porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e seu nome é Verbo de Deus. O exército do céu seguiu, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha a diferença desse cavaleiro branco de Apocalipse 19 para o cavaleiro branco de Apocalipse 6. O cavaleiro branco de Apocalipse 6, ele ganha uma coroa, mas ele não é rei. Ele recebe um arco, mas ele não tem flecha. E aqui diz que Jesus, ele tem um nome, ele é fiel e verdadeiro, ele é o Verbo de Deus. Tá? Aqui fala quem é ele, aqui deixa bem claro no Apocalipse 19 que ele é o Rei dos Reis. E aí, queridos, ele tem uma espada afiada na sua boca. E ele tem muitos diademas na sua cabeça, ou seja, ele é o Rei dos Reis. Então, queridos, eu estou argumentando aqui para deixar bastante certeza para vocês de que o cavaleiro branco de Apocalipse 6 não é Jesus. É o sistema anticristão, o sistema mundano. E aí eu quero perguntar para vocês, por exemplo, se surgir agora, diante dessa crise toda, surgir agora alguém trazendo uma solução para a nossa geração, trazendo paz para o nosso povo, se surgir alguma nação, a nação que conseguir resolver esse problema, ela vai ser o quê? Vai ser um cavaleiro branco. Ela vai conseguir reinar sobre todas as nações. Por isso que existem aí várias ideias de conspiração, de que a China tentou criar essa doença para depois resolver o problema mundial, para depois trazer a cura, e para haver uma recessão e depois a China se tornar um império mundial, porque ela vai conseguir, vai crescer, vai superar isso tudo. Chegou primeiro, então assim, não vou entrar em detalhes. Mas o primeiro selo é que alguém prometerá paz para o mundo. Só que esse cavaleiro branco não é Jesus. E muitos vão pensar que é Jesus. A primeira estratégia do anticristo é enganar a igreja, é enganar o povo de Deus, é tentar fazer as pessoas pensar, não, está tudo bem. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, vão dizer, está tudo bem, está tudo em paz. E de repente, Jesus vai chegar. E aí, eu gostaria de fixar só que o primeiro cavaleiro branco é o sistema anticristão que vai tentar enganar as pessoas. Vamos voltar para a Bíblia, Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4. Quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, venha. E saiu outro cavalo que era vermelho. O seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros, e foi-lhe dada também uma grande espada. Você consegue fazer uma relação entre o primeiro e o segundo cavaleiro? Preste bem atenção. O primeiro cavaleiro traz paz. Diz que está tudo bem, que vai estar tudo em paz. É o cavaleiro branco. Depois, em seguida, vem um cavaleiro vermelho, que é guerra. Guerra e rumores de guerra. Aqui eu coloquei no primeiro cavaleiro, nós colocamos a imagem da bandeira da ONU, para poder mostrar para vocês apenas um exemplo de que a união das nações, todo esse sistema mundial,
essa tentativa de haver paz depois da Segunda Guerra Mundial, já é uma preparação para o sistema anticristão, tá? Mas logo em seguida vem a guerra, vem a violência, guerras e rumores de guerra. Jesus avisou que antes da sua volta haveria guerras e rumores de guerras, guerras constantes. E aqui eu gostaria de citar no Cavaleiro Vermelho a violência que tem no mundo. Se você for ver estatisticamente o tanto de pessoas que morrem, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que morrem numa grande capital, é mais do que numa guerra lá no Oriente Médio. É mais do que lá na Síria. É mais. Então nós vivemos uma guerra social. O Cavaleiro Vermelho é a violência no meio do mundo. Além da guerra entre as nações, também a violência no mundo. E aqui está muito claro, se você for fazer um paralelo, que se por um lado as nações prometem paz, cavalo branco, por outro lado não há paz, a guerra e a violência no mundo. Então o segundo cavaleiro, o Cavaleiro Vermelho, o segundo selo é a guerra no meio das nações. Agora Apocalipse 6, versículos 5 e 6. Quando o Cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha. Então olhei e eis um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia a voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse cavaleiro aqui é muito interessante, porque é um cavaleiro preto, ele tem uma balança na sua mão, uma balança de medir, e aí alguém dizia, olha, uma medida de trigo por 1 denário. O denário era o preço do salário diário daquela época. 3 medidas de cevada por 1 denário. O que é isso, queridos? É questão econômica. E aí vem uma ordem, não danifiques o azeite e o vinho. O que tem a ver o azeite e o vinho? Aqui tem um simbolismo. O azeite é a unção e o vinho é a comunhão do sangue. Aí eu vou explicar para você neste momento. Este terceiro cavaleiro do Apocalipse, o cavaleiro preto, depois da guerra, da violência, que é o terceiro selo, vem a questão da fome no mundo, a questão econômica. O cavaleiro preto tem uma balança na mão. E aí você vê o dinheiro faltando para comprar uma medida de trigo para fazer um pão, que é esse o significado. A quantidade para fazer um pão tinha que trabalhar um dia inteiro. Então o pai de família só ia ter um pão por dia. E aí a falta de recursos é a fome no mundo. E quando a gente fala de fome, nós estamos num país, né, continental, nós temos recursos, né, nós temos bastante armazenamento. Mas, queridos, você já pensou se essa situação que nós vivemos se prolongar? Mas quando fala no versículo 6, não danifiques o azeite e o vinho, é apenas um simbolismo. Por quê? O azeite é a unção e o vinho é a comunhão. O que é isso? É que a igreja, no meio desta crise toda, a unção sobre a igreja será dobrada. E aí, o vinho está sendo fortalecido. E a unção também será fortalecida sobre a sua vida. Mas o terceiro cavaleiro é a fome, é a falta de alimentos. E aí nós já estamos avisados, né, dessa questão, dessa crise toda, da financeira, da economia mundial, da recessão que virá. Nós sabemos que isso tudo, volta a dizer, o selo é. Para que é o selo, queridos? Olha, preste atenção. O livro está fechado. O selo é para abrir o livro. É para abrir. Como que a gente vai abrir o livro? Primeiro, vai vir promessas de paz. Aquela oferta de resolver o nosso problema. Depois você vê a violência mundial.
e então a fome, a falta de recursos. O quarto selo do Apocalipse, versículos 7 e 8, diz assim: quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Vi então um cavaleiro amarelo. O seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome e com mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Preste atenção no que diz aqui. O quarto cavaleiro, que é o quarto selo, é um cavalo amarelo. O nome do cavaleiro é Morte. Tá? E aí ele tem autoridade sobre a quarta parte da terra. Para matar como? Preste atenção. Matar como? Espada, fome, peste, né? Ou epidemias, mortandade, e por meio dos animais, as feras da terra. O que significa aí o quarto selo? É morte de pessoas, é epidemia, e aí começa a violência, e a violência é a espada. Porque a falta de recursos, a doença, né? Nós vivemos uma situação hoje que você encontra com as pessoas na rua, o máximo que você faz é dar um tchau, você não pega na mão. Abraço nem pensar, beijo, Deus me livre. Por quê? A enfermidade está rondando. E aí, queridos, toda essa crise que nós vivemos, eu entendo que é a epidemia, né, a morte por doenças. Uma cena que a gente não imaginava dias atrás é você ter que usar máscara. E as pessoas estão usando máscara. E aí, esse cavaleiro amarelo é a doença, né, a enfermidade que vem. E aqui, quando eu falo assolar a quarta parte da terra, querido, se você for olhar economicamente, mais do que a quarta parte da terra vai ser assolada. A questão da enfermidade, o número de pessoas é assustador que será atingido e que está sendo atingido, tá? Por essa doença. E ali, quando fala das feras da terra, eu não penso em leão, em crocodilo. Ali, quando fala no capítulo 6, versículo 7, das feras da terra, eu lembro do Aedes aegypti. Um mosquitinho, pequenininho, mas que mata mais gente do que muitas doenças aí. Talvez já matou mais gente durante os anos do que essa doença que nós temos hoje. Então, o quarto cavaleiro é as epidemias que vão trazer violência e também recessão financeira sobre o mundo. E aí, só para você memorizar, os quatro cavaleiros, que são esses quatro cavaleiros do Apocalipse. O cavalo branco é o engano das nações. Aí eu falo o sistema anticristão. O cavalo preto é a fome, é a questão econômica atingindo o mundo. O cavalo vermelho é a guerra, a violência. E o cavalo amarelo são as epidemias, as pragas, né? As doenças que estão atingindo o mundo. E aí, eu queria só explicar para vocês por que os quatro cavaleiros, os quatro selos, é cavalo. Alguém aqui que vai lembrar que a mãe talvez falava só: o castigo vem a cavalo, hein? Lembram disso? O castigo vem a cavalo. O que é a cavalo? Qual que era o meio de transporte mais rápido daquela época? Era o cavalo. Quando falava que vem a cavalo, é depressa. E aí você vai ver que os quatro cavaleiros vai ser uma coisa atrás da outra. As nações vão tentar se unir para resolver o problema. Haverá fome, guerra, porque não vai ter paz. Você vai ver, queridos, um conflito entre o branco e o vermelho. Porque enquanto o branco promete paz, e é o que nós vivemos hoje, o mundo promete paz. Mas não tem paz, gente. Há uma promessa de paz, mas não tem paz. Você pensa que não tem fome porque você mora aqui no Brasil, mas se você for em países vizinhos, você vai ver, talvez no Nordeste, você vai ver muita falta de recursos. E aí, por último, o quarto cavaleiro, e aí eu penso que nós estamos vivendo ele, o cavalo amarelo,
as epidemias, a morte, atingindo a quarta parte da terra, no sentido de doenças atingirem as pessoas do mundo todo. Então, queridos, o nosso objetivo aqui é você ter um panorama dos 7 selos. Os selos vão se abrindo, um após o outro. Os 4 primeiros são 4 cavalos, vai ser muito rápido, ok? Um em cima do outro. E então vamos para o 5º selo, que está em Apocalipse 6, a partir do versículo 9 até o 11. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com forte voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por um pouco, até que se também completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Logo após os 4 cavaleiros, João vê no 5º selo, ele vê debaixo do altar, presta atenção, debaixo do altar, as almas das pessoas que tinham sido mortas por causa da palavra, por causa do testemunho. E eles recebem veste branca, e o Senhor fala: espera um pouco, porque o número de irmãos vai completar. E quando completar o número, eu vou recompensar vocês. O 5º selo é os mártires, é a perseguição da igreja. Os mártires é aqueles cristãos em toda a história que morreram por causa do evangelho. E aí, nos últimos tempos, um dos selos que vai abrir os olhos da igreja vai ser que muitos cristãos vão ser perseguidos, como em outros países é perseguido. Eu já testemunhei para vocês que eu estive no Egito, e lá no Egito eu fui na igreja cristã do Egito. E lá no Egito, quando a pessoa se converte, ela é jogada no lixo. A pessoa é levada para morar no lixão, quando a pessoa converte. E aí eu fui no lixão do Cairo, onde moram os cristãos. E aí, queridos, muitas nações, os cristãos são perseguidos. E aí talvez vai chegar a nossa vez no Brasil, da igreja ser perseguida, de nós termos que passar por lutas. Mas o que é muito importante nós grifarmos aqui, que no 5º selo haverão mártires, pessoas que vão morrer pelo evangelho. Qual o lugar deles lá no céu? O lugar dos mártires é debaixo do trono. Eles vão ficar debaixo do trono, como se Deus assentasse em cima deles. O trono de Deus está cheio de mártires. E aí o Senhor fala: olha, espera, porque vocês, quando completar o número dos mártires, então eu vou recompensar vocês. E eles receberam vestes brancas. O 5º selo, para mim, é um alarme. E aí, quando eu falei que o selo abre os olhos, é porque vai vir perseguição aí, queridos. Se a igreja verdadeiramente se levantar para transformar vidas, para mudar a nossa geração, nós vamos começar a incomodar, e aí haverá perseguição. Esse é o 5º selo, a perseguição da igreja. Tá? Vamos continuar para o 6º selo, em Apocalipse 6, capítulo, versículo 12 até o 17. Vi quando o cordeiro quebrou o 6º selo, e houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudia por um vento. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidas de seu lugar. Os reis da terra, os grandes comandantes, os ricos e poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram os montes aos rochedos: caiam sobre nós
e nos escondam na face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Então, o sexto selo, você vê que abala a natureza. Terremoto, o sol escurecer, a lua vermelha, estrelas caíram, vento forte, o céu recolher-se, os montes e as ilhas movidas do seu lugar. Isso é a natureza. A terra começa a ser abalada, só que não somente a terra. Aqui fala que os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo vão se esconder. E vão perguntar quem poderá subsistir. O que é isso? O sexto selo é que Deus vai abalar a natureza e vai abalar os poderes do mundo. E, queridos, como nunca você está vendo os poderes sociais, os poderes do mundo sendo abalados. São essas questões climáticas, desastres ambientais, terremotos. Nós tivemos essas enchentes. Eu fico preocupado porque as pessoas esquecem rapidamente. Todo mundo já esqueceu que esse ano já tivemos uma enchente que tirou nossa paz. E agora vem outro problema. Então, são os cavalos que vêm um atrás do outro. E aí a questão ambiental. Mas vai ser de uma maneira que, nesse momento, vai abalar os poderes do mundo. Os poderosos serão abalados. Até então, até essa questão do coronavírus, querido, os poderosos não estavam sendo atingidos, não. E essa questão do coronavírus atingiu primeiro os ricos, tá? Aqueles que viajam pelo mundo. E então os poderosos são atingidos. O sexto selo se refere às questões ambientais. E então no capítulo 8 vai dar continuidade aos selos. Então vamos pular para o capítulo 8 agora, que é o sétimo selo. Apocalipse 8, de 1 a 6. Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então viu 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Vi outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E então o anjo pegou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou na terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Queridos, o sétimo selo, houve silêncio no céu. Preste atenção, silêncio no céu. Durante mais ou menos meia hora, que o João disse. E aí os 7 anjos que tinham os sete selos, aliás, que estavam diante do trono, perdão, pegaram 7 trombetas. 7 anjos pegaram 7 trombetas. E aí um outro anjo pegou um incensário de ouro, e esse incensário estava com as orações de todos os santos da terra, diante do trono. E aí a fumaça subiu à presença de Deus das orações, no versículo 4. O que é isso aqui, queridos? É como se Deus falasse assim, para tudo, porque eu tenho que escutar o resto das orações que está faltando. E aí manda um anjo descer, antes de tocar a trombeta, e jogar o incensário. O incenso é que no templo, o sacerdote acendia o incenso para representar as orações. E aí quando ele acende o incensário, o incenso sobe e vai até o trono de Deus. O que é o sétimo selo? O sétimo selo é que Deus vai parar os céus e a terra para atender todas as orações. O que é isso? Milagres, avivamento, coisas sobrenaturais vão acontecer. E então, a partir do sétimo selo, diz aí que os 7 anjos se preparam para tocar 7 trombetas. Então, no sétimo selo,
Deus para os céus e a terra, ouve as orações dos santos que sobem até o seu trono, e 7 anjos recebem 7 trombetas para tocar. E Deus fala, espera, que na hora certa vocês vão tocar. Primeiro, eu vou atender as orações. E aí, quando fala dessas orações, eu digo que é o avivamento que vai ver na igreja. Deus vai fazer um grande avivamento na sua igreja. E o 7º selo é as 7 trombetas. Se você for estudar o Apocalipse, você vai ver que depois das 7 igrejas, vem os 7 selos. Quando chega no 7º selo, vem 7 trombetas. E quando chega na 7ª trombeta, logo em seguida, vem as 7 taças. Então, quando chega no 7, vem outro 7. Então, os selos, eles vêm para despertar a igreja. Eu vou terminar mostrando para vocês aqui um resumo, rapidamente. Nós vamos fazer uma conclusão. O 7º selo são 7 trombetas que vão ser tocadas. Então, quais são os 7 selos? Preste atenção. Os 7 selos do Apocalipse. O primeiro selo é um cavalo branco. É a união, o engano das nações. O segundo selo é o cavalo vermelho. A guerra, a violência no mundo. O terceiro selo é o cavalo preto. A fome, a falta de alimentos. A fome e a falta de alimentos. O quarto selo é o cavalo amarelo, que é a morte por doenças, epidemias, pestes. Então, os 4 cavaleiros são fatos que vão vir assim muito rápido. Cavalo branco, as nações tentando se unir para resolver o problema do mundo. Um engano, não vai haver paz. Uma aparente paz, porque também virá o cavaleiro vermelho, com guerra. Depois, cavalo preto, a fome, falta de alimentos, a crise econômica mundial. E então, o quarto selo, o cavalo amarelo, as doenças, as epidemias. O quinto selo é as almas dos mártires, a perseguição da igreja. A igreja será perseguida e os mártires estarão debaixo do altar de Deus. O sexto selo, os desastres ambientais, em escala assim volumosa, descontrolada, uma coisa após a outra. E o 7º selo, 7 anjos tocam 7 trombetas. 7 anjos tocam 7 trombetas. Então, essas 7 trombetas do Apocalipse vão vir a partir dos 7 selos. Concluo dizendo que quando o livro está fechado com 7 selos, Deus vai fazer acontecer 7 fatos para abrir a revelação. E aí então se tocarão as 7 trombetas que vão anunciar a volta do Senhor Jesus. Cada acontecimento dos últimos dias é um sinal de que o Apocalipse está sendo revelado. Eu creio que como nunca você pode entender que Deus está abrindo os olhos da igreja. Deus está mostrando para a nossa geração que Jesus está voltando. Amém? Queridos, que Deus abençoe a todos e todas, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Pai querido, neste momento, Pai, pedimos a Ti, Pai amado, que o Senhor Deus venha cumprir em nossas vidas, ó Pai amado, a Tua santa palavra. Que o Senhor Deus, Pai amado, venha, Pai amado, revelar os mistérios, meu Pai, para cada vida e para cada coração. Que o Senhor Deus venha, Pai amado, levantar uma igreja, Pai amado, a igreja da última hora, a igreja do arrebatamento, a igreja dos últimos tempos, a igreja do avivamento. Pai amado, que verdadeiramente o Senhor venha atender, ó Pai, todas as orações. Que nós possamos, ó Pai amado, ler a palavra e entender que as profecias estão se cumprindo. Mas isso não é coisa ruim, não é para ninguém ter medo. Nós repreendemos o medo agora e declaramos que haja esperança, que haja fé, que é tempo de avivamento, é tempo de renovação, é tempo de transformação, é tempo de crescimento para a igreja. É tempo de revelação de coisas sobrenaturais que nunca nós tivemos. Nunca ninguém teve revelação do que nós vamos ter agora. Mas Deus há de mostrar para nós o teu querer. Então, Pai, abençoa o teu povo. Abençoa, Pai, a tua igreja. E que a tua bênção seja sobre cada um de nós. Que nós possamos ter paz no nosso coração. Confiança de que o Senhor nos dará livramento, proteção e cuidará de cada um de nós no meio disso tudo. Nós um dia subiremos para o céu para morar para sempre contigo. Abençoa cada um. Cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus. Amém.